Fala aí, galera, beleza? Então tá, ó. Galera, eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a possibilidade, porque isso foi aventado pelo Bolsonaro na sexta-feira, de o Brasil sair da OMS, Organização Mundial da Saúde, alegando que ela é politizada, é comunista, sei lá o que mais ele fala, e como isso pode trazer graves consequências sociais, políticas, geopolíticas e econômicas para o Brasil como um todo. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, como que começou essa história, né? Essa história começou na sexta-feira pela manhã, onde o presidente Trump, ele deu uma declaração falando que se os Estados Unidos tivessem seguido o exemplo do Brasil na política de combate à pandemia e tal, era bem possível que eles não tivessem 100 mil mortes, mas sim de 1 milhão a 2 milhões e meio de morte. O que é uma coisa assim, digamos, pro presidente Bolsonaro, que se considera tão amigo do Trump, já fez uma live dele assistindo o pronunciamento do presidente americano, falou I love you pro Trump e tal, essas coisas, podia ter parecido, né, um início de um processo de ruptura. Mas não, a subserviência continuou. Continuou no sentido que o Bolsonaro, à noite, foi fazer um tipo de declaração, e nessa declaração ele falou que minimizou essa declaração que o Trump deu, alegando que, imagina, foi só um mal entendido, na verdade o Trump é meu amigo, é meu irmão, ele considera que o Trump é o irmão dele. E aí falou ainda que existe a possibilidade, né, logo depois dessa declaração, do Brasil sair da OMS, da Organização Mundial da Saúde, por supostamente estar com um viés político ali. Vamos tentar entender quais são essas consequências. Professor, na minha cabeça nenhuma, porque os Estados Unidos falou exatamente a mesma coisa, cortou o repasse de verbas e nada aconteceu. Ah, só lembrando, o Brasil está caloteando a OMS, tá? Desde 2019 não repassa as verbas, e por isso também que veio essa pergunta à tona. Então, claramente, a gente tem que seguir o exemplo americano. Eu diria para vocês, cuidado com essa narrativa. Por quê? Porque Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra. E eu não tô aqui desmerecendo o Brasil, tá? O Brasil dá dentre as 10 maiores economias mundiais, o Brasil é a 6ª maior população mundial, tem um baita mercado consumidor, atração de investimentos bem significativo. O Brasil é sim importante na geopolítica internacional. Só que nós não somos Estados Unidos e nós não somos China. Caso a China saia da OMS, qual que você acha que vai ser a consequência disso para o mundo? Ah, professor, eles vão começar a boicotar a China. Vão sim. Eles vão boicotar 40% da produção industrial mundial. Não dá. Ah, professor, os Estados Unidos saiu, então vão boicotar os Estados Unidos. Beleza. Uma empresa americana, então, não vai poder investir no Brasil? É esse o boicote? Ou então a gente não vai comprar produtos americanos? Cara, os Estados Unidos é a maior potência geopolítica mundial. Economicamente, culturalmente, a indústria cultural americana, o tal do American Way of Life. Pensa nas transnacionais. Pensa em tudo que você consome que é dos Estados Unidos. Não tem como boicotar. Nem Estados Unidos, nem China. E claro, esses dois países, eles sabem disso. E eles se aproveitam dessa condição privilegiada geopoliticamente que eles têm para adotar medidas polêmicas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho. A China. A China fez uma política ali, uma mudança da Lei de Segurança Nacional que afronta a democracia em Hong Kong. Por que ele fez isso? Porque sabe que dificilmente alguma coisa vai ser feita contra a China. Vai fazer o que contra eles? A China mantém campos de concentração de uigures, que são ali os muçulmanos, separatistas. O que vai ser feito contra eles? Não existe uma tática de boicote eficiente para esse país. E muito menos contra os Estados Unidos, que talvez, enfim, em grau de importância, rivaliza com a China. Vamos tentar não colocar em grau de importância, mas com certeza rivaliza com a China. E o Brasil? O Brasil é sim passível de punições. Vou dar um exemplo para vocês. A Austrália, ela começou a falar um pouquinho mais grosso com a China por conta supostamente, né, de ter falsificado algumas informações, ter escondido o processo da pandemia no início, tá, de conluio com a OMS. Sabe o que a China fez? Começou a boicotar os produtos australianos. E a Austrália tem uma relação de dependência muito grande com a China, porque, claro, a Austrália é um país desenvolvido, mas que depende muito da exportação de produtos primários, principalmente para o Japão e para a China. A Austrália se ferrou, voltou atrás, se retratou, pediu desculpas. Galera, de verdade, a geopolítica é o mundo da hipocrisia. Eu não estou defendendo aqui a China e não estou defendendo os Estados Unidos. Mas fato é, o Brasil, de maneira inteligente, tem que se mostrar bom para o mundo, inclusive para a OMS. O mundo é uma constante hipocrisia. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que foi ventilado no final do ano passado? O Brasil fechou o acordo Mercosul-União Europeia. Mentira! O que foi fechado foi entre alguns poderes executivos.
mas para ser aprovado o acordo de livre comércio, não de todos os produtos, né, mas de alguns produtos entre União Europeia e Mercosul, você precisa de autorização de todos os parlamentos nacionais do Mercosul e de todos os parlamentos nacionais da União Europeia, que são 28, agora que o Reino Unido vai sair, vão se tornar 27, né? Beleza. Vocês sabem que França, Alemanha fazem de tudo para que os produtos brasileiros, que em geral são melhores e mais baratos, não entrem no mercado europeu sem nenhum tipo de protecionismo. Claro, galera, se a gente for pegar, por exemplo, o etanol brasileiro, feito a partir da cana, quebra o etanol europeu feito a partir da beterraba. O milho brasileiro é melhor que o milho europeu e por aí vai. Então os europeus, eles arranjam qualquer tipo de justificativa possível para barrar a entrada de produtos brasileiros. Qual que é a justificativa que eles podem arranjar? Olha, o Brasil, pegando nesse contexto do Bolsonaro, tá? O Brasil, por exemplo, teve uma reunião ministerial em que o Ricardo Salles falou que era para passar boiada, enquanto não tem ninguém olhando. Olha, o Brasil está saindo da OMS, o Brasil está saindo de uma organização internacional que diz respeito ali, né, um dos órgãos filiados da ONU, que diz respeito à segurança na saúde e por aí vai. Galera, perfeito, justificativa perfeita para boicotar os produtos brasileiros. Então vocês percebem? Porque não é a mesma coisa os Estados Unidos sair e o Brasil sair, porque o Brasil com essa postura vista pelo mundo, né, como mais reacionária, mais ultradireitista, nacionalista, tal, já é boicotado por grande parte dos países. É a justificativa perfeita que precisa essa má administração na questão ambiental e essa má questão nas questões sanitárias do país. Por exemplo, os Estados Unidos, vocês acham que eles estão dando esse tipo de declaração à toa? É óbvio que não. Por exemplo, a soja brasileira, ela rivaliza com a soja norte-americana. Então o Trump toda hora taxando o Brasil de país infectado, de país que tá ali controlando mal sua pandemia, é possibilidade de abertura de novos mercados para os Estados Unidos, porque os países vão deixar de comprar os produtos brasileiros. Inclusive, sabe quem? A China. A China, a gente não pode esquecer que é o nosso maior parceiro comercial. E aí, eles estão tentando solucionar, pelo menos amenizar um pouquinho, a guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Olha que justificativa perfeita. Eu dou uma desculpa que não vou comprar os produtos brasileiros pela questão ambiental e sanitária, compro os Estados Unidos, amenizo a guerra comercial. Percebe? Ou seja, o Brasil está se isolando no cenário geopolítico com essa subserviência extrema ao Estado americano e os Estados Unidos, óbvio, primeiro pensam neles, depois nos interesses de outros países. No primeiro momento, assim como já foi provado, em que não for interessante apoiar a geopolítica brasileira, tchau, tchau, Bolsonaro, dane-se que I love you, Trump, dane-se. Primeiro os interesses americanos, para depois pensar no interesse de outros países. Ou seja, a saída da OMS é mais um ponto problemático nas questões geopolíticas brasileiras. O Brasil, que através do Ernesto Araújo foi lá na ONU e criticou o multilateralismo, juro pra você, na reunião da ONU, o cara criticou o multilateralismo, agora saindo da OMS é mais uma desculpa perfeita para o boicote internacional. Beleza, galera? Deu para entender aqui quais são as possíveis consequências de uma possível... Não saiu ainda, tá? Penso eu que não vai sair, espero que não saia, vamos torcer. Mas as possíveis consequências de uma saída... Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e